começar aqui a leitura do livro do Gustavo Tanaka, que chama-se Depois do Despertar. E esse livro fala sobre o fim da separação e o surgimento de uma nova sociedade. E esse livro é baseado... o Gustavo Tanaka é uma pessoa que teve um despertar espiritual de uma forma muito natural. Ele estava andando na rua, né? Ele foi um dos palestrantes do nosso encontro quântico de 2018, o primeiro encontro quântico. Então, eu acho que esse livro é muito pertinente para essa época que a gente está vivendo agora. No vídeo anterior, né, ontem, eu fiz a leitura da introdução do livro e agora eu vou começar a continuar essa leitura com vocês. Quem tiver dúvidas, escrevam aí nos comentários. Quem tiver comentários pode escrever também, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar. Então ele diz assim, olha, a pessoa pergunta, né? Quais são as barreiras da separação, né? Ele diz assim, a partir do momento em que diferentes pessoas se unem em um projeto, todas são iguais. Todas têm a mesma importância, porque existe a complementaridade. Vocês se completam. Um consegue fazer com facilidade o que o outro faz com dificuldade. Um gosta de fazer exatamente aquilo que você odeia fazer. Quando existe complementaridade, não faz sentido existir separação. Como que o Gustavo Tanaka chegou nesse livro aqui? Na verdade, ele está conversando com um ser, com uma voz dentro da cabeça dele, que ele não deixa muito claro se é um mentor, se é um espírito, enfim. Mas são informações muito valiosas. Então, assim, eu peço que quem não acredita nessas coisas, abre sua mente, simplesmente para focar no conteúdo, que isso é muito mais importante do que qual é o viés religioso ou ideológico que ele tem. Porque é o seguinte, na verdade o Gustavo em nenhum momento ele fala sobre religião, em nenhum momento ele fala sobre mentor. Isso aqui é uma opinião minha, né? Que eu acho que ele está conversando aqui com um ser muito superior. E esse ser começa a tirar as dúvidas dele. Então ele vai fazendo perguntas e... Oi, Ju! Ele vai fazendo perguntas e a partir dessas perguntas a voz vai respondendo para ele e explicando como que vai ser essa nova economia. Aí ele diz o seguinte, outra barreira é a diferença de dedicação de tempo. Quanto tempo vou me dedicar a isso? Quanto tempo o outro está se dedicando? Então ele fala aqui o seguinte, é uma nova forma de ver a vida, porque nessa nova economia não vai existir a separação. Não existe a separação e não existe a competição. Por quê? Porque todos trabalham juntos e todos se complementam. Então, o que é complementar? É eu fazer uma parte, você fazer a outra e o outro fazer a outra. Mas não é de uma forma que existe a competição, alguém tem que ser melhor, tem que bater meta. Essa coisa de bater meta vai diminuir muito, porque agora é uma nova mentalidade. E aí ele fala assim de dedicação de tempo, né? Quando vocês começam a questionar isso, passam a se separar. O tempo é uma ilusão e não deve ser usado como referência para nada. Uma intenção bem colocada, com coração puro, livre de julgamento e sem resistência, vale muito mais que muitas horas de trabalho com dúvida. Isso é uma coisa que ele fala, né? Pra gente chegar nessa economia, a gente tem que eliminar a dúvida. Da onde vem a dúvida? A dúvida vem do medo. E o medo é o mote principal dessa nossa sociedade atual. As pessoas têm medo de levar bronca do chefe, as pessoas têm medo de ser mandado embora, as pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas têm medo do outro ser melhor que você, ou você tem medo de alguém falar alguma coisa e o chefe entender errado. Então tudo isso gera um ambiente de competição e não é um ambiente de complementaridade, é um ambiente que todas as pessoas estão ali apenas pensando em si, pensando no seu próprio salário. E esse tipo de visão de mundo não vai existir mais. Por quê? Porque agora nós estamos num momento em que a economia está mudando. E para a economia mudar, muitas coisas vão ruir, muitas coisas vão terminar, tá? Eu não sei exatamente dizer para vocês o que vai ruir, porque eu não sou economista, tá? Eu não sou especializada nisso. Se vocês quiserem saber mais coisas um pouco mais pé no chão, como se diz, vocês vão aí no UOL, nos sites. Eu tô aqui para falar de um mundo do futuro. Eu tô aqui para falar de coisas que vão acontecer com a nossa economia daqui para frente a partir de uma nova consciência.
Então o meu trabalho ele é focado em mudar a consciência das pessoas e mostrar para as pessoas que existem outros fatores que são muito mais importantes do que o ter. E o fator mais importante nessa nova economia é o ser e não é o ter, tá bom? Bom, quem tiver dúvidas pode ir perguntando, escrevendo aí nos comentários. Eu tô lendo aqui, ó, para quem chegou agora, o livro do Gustavo Tanaka, que chama-se Depois do Despertar, e ele fala sobre a nova economia. Então ele diz assim, uma pessoa que está trabalhando muitas horas por semana, mas tem dúvida se aquilo que está fazendo vai dar certo, ou uma pessoa que se dedica, mas no fundo gostaria de estar em outro lugar, não tem a mesma capacidade de criação que uma pessoa que trabalha menos, mas de maneira completa e íntegra, livre de resistências, com intenção e usando seu tempo livre para sonhar com um projeto. É ilusão do homem achar que o que vale é o esforço do plano físico. O que cria materialização é a intenção sem resistência e com frequência elevada. Aqui a gente tem que lidar, para a gente poder entender esse parágrafo, a gente tem que lidar com uma mudança de consciência muito profunda. Primeiro de tudo, por que você está fazendo o seu trabalho? Você está fazendo o seu trabalho para pagar suas contas? Ou você está fazendo o seu trabalho para contribuir com a sociedade porque você tem um sonho a respeito daquilo? Então o trabalho agora, esse novo trabalho que eu estou falando, nessa nova economia, esse novo trabalho ele vai ser movido por sonhos. Ele não é movido mais por uma necessidade de pagar boleto. Então as pessoas, quando elas entram num projeto, aquele projeto faz parte do sonho da vida dela. Então pessoas que têm o mesmo projeto, a mesma frequência, a mesma vibração, a mesmo astral, elas vão se juntar e elas vão viver um sonho juntas. E viver um sonho juntas é muito diferente do que você trabalhar para você pagar boleto. Porque a pessoa que trabalha para pagar boleto, o que ela está esperando? A sexta-feira chegar para ela ir tomar uma cerveja e para ela se livrar daquele trabalho porque ela odeia. Então assim, eu trabalho aqui na região da Berrini, em São Paulo, e a gente vê assim uma série de prédios maravilhosos, espelhados, tudo muito lindo, os jardins assim enormes, e as pessoas ali trabalham em multinacionais. As maiores multinacionais estão ali naquela avenida. Só que você olha 5, 6 horas da tarde, às vezes até mais tarde, os bares estão cheios de gente. Isso tô falando fora da quarentena, né? Porque eu acho que depois da quarentena tudo vai mudar. Por isso que eu tô fazendo essas lives, para que vocês entendam a mudança profunda que vai acontecer em nós e na economia depois de tudo isso. O mundo nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais mesmo. E isso é muito bom, porque o mundo que a gente estava vivendo não era um mundo tão legal. Era um mundo de pessoas estressadas e frustradas que estavam ali trabalhando para pagar boleto. Então as pessoas estavam ali e aí quando desce do trabalho, elas veem o bar. E o bar é uma fuga, gente. A pessoa enche a cara até cair, ou sei lá, eu não tô assim censurando quem bebe. Imagina, não é isso. Mas você precisar tanto daquilo, porque era de segunda a segunda os bares lotados. Eu acho que isso não é normal. Então, assim, eu ficava pensando, poxa, por que essas pessoas estão fugindo tanto de si mesmas? Porque muitas vezes as coisas que você faz é uma fuga, né? Então, nessa nova economia, nessa nova forma de pensar, o que está acontecendo? Eu lido com isso nas terapias o tempo todo. Pessoas que não estão felizes com a vida que elas têm e que elas querem viver uma vida diferente. E elas têm habilidades para fazer coisas que elas nem sabem. E elas não estão vivendo o sonho delas. Então, o fato de você não viver o seu sonho gera em você uma frustração muito grande. Então, são pessoas frustradas que vão comprar, que vão comer, que vão gastar, que vão transar de forma descontrolada. Por quê? Porque você precisa extravasar essa sua frustração em algum lugar. Então, a partir do momento que nós temos essa quarentena, em que nós estamos aqui presos, obrigados a trabalhar de uma outra forma, a não nos relacionarmos ou nos relacionarmos de uma outra forma, que nem a gente está aqui fazendo uma live no Facebook. Então, assim, tudo isso que está acontecendo com a gente, logo depois que a quarentena terminar, e com o que restar da nossa economia, vai ter que ser repensado. Vai ter um novo ser humano, vai ter uma nova economia, vai ter um novo mundo lá fora. Então é para isso que eu estou fazendo essa live hoje, para que vocês entendam que nós somos capazes de viver o nosso sonho. E quando você vive o seu sonho, não importa se é sexta, sábado ou domingo. Porque quando você vive o seu sonho, você está vivendo para o teu propósito de vida. Então você não está preocupado se você está trabalhando meia-noite, 2 horas, se é domingo, se é feriado.
Você tá ali porque você tem um projeto, e aquele teu projeto é o que você veio fazer. E o que você veio fazer é muito mais importante do que qualquer outro resto. E você é capaz de abrir mão de muitas coisas por isso, mas não é o abrir mão de uma forma tóxica quando você está trabalhando numa coisa que você não gosta. Então é disso que ele está falando aqui. Então ele está dizendo assim: é ilusão o homem achar que o que vale é o esforço no plano físico. O que cria materialização é a intenção sem resistência. Por que é intenção sem resistência? Porque quando você está vivendo o seu sonho, você não tem resistência. Você está apaixonado pelo que você está fazendo. Então, essa sua paixão, ela vai se materializar numa ideia genial no teu trabalho. Só que quando você está fazendo um trabalho só porque você quer pagar boleto, que propósito você tem? Nenhum. É um propósito meramente de pagar conta. E você é muito mais capaz do que isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, quem quiser compartilhar essa live com os colegas, quem quiser chamar mais alguém... Ah, meu Deus...